As pessoas me perguntam, como você aprendeu a pintar? A pintura sempre fez parte da minha vida. Desde os 7 anos de idade, que eu observo a mistura de cores que a natureza faz. Era tão curioso que eu já corrigia o meu pai na decoração das carrocerias de caminhão. Quando ele deixava a tinta escorrer, ou então descombinava tons, colocava azul, que não tinha nada a ver com aquele fundo daquele trabalho. O assim, então, logo me aproveitou e foi muito bom, porque dali surgiram os 5 movimentos básicos que hoje compõem o método biônico, esse método que revolucionou. Passei então a pintar panos de prato para vender na feira para aumentar a renda familiar. Chamei a atenção de algumas pessoas que me pediram então para que as ensinasse. Foi surgindo ali o beabá da pintura, uma maneira diferente de explicar para cada tipo de pessoa. Desde como pegar no pincel, coordenação motora, técnicas variadas, enfim, coisas que você vai aprender de uma maneira fácil, divertida, que só o método biônico pode te oferecer. Alguém me disse um dia desses que eu tenho uma técnica fácil de pintar. Vamos consertar isso. A Bia Moreira tem um método de ensino e tem inúmeras técnicas que foram nascendo usando o mesmo método. Como isso? Por exemplo, eu pinto tecido usando aviãozinho, vírgula, os movimentos do método, a maneira que o método me proporciona de pintar. E pinto o óleo sobre tela usando técnicas diferentes, porque no óleo sobre tela nós usamos uma tinta para a tela, óleo, tinta óleo. Então, mas perceba que o mesmo aviãozinho que eu faço com o pincel, eu faço também aqui no espatulado, usando o quê? Usando uma espátula. O movimento é o mesmo. Então isso, quem me dá essa oportunidade é o método. Mas eu uso técnicas diferentes para se pintar coisas diferentes. Tive a oportunidade de ver pelo nosso país pessoas iniciando o trabalho de pintura já lá pela tela. Então é como se ela estivesse fazendo primeiro a faculdade antes de fazer o prézinho. Então o beabá da pintura, na realidade, ele veio fazer o quê? Fazer uma preparação para que você depois chegue até a tela. Então nós temos um estudo antes de começar num trabalho que vai exigir de você um material mais caro, porque nós não podemos usar de cobaia um óleo sobre tela, nós usamos de cobaia o tecido, que é barato, se você não gostou você pode jogar fora, não é? Então é muito importante essas observações que eu vou fazer agora, de tudo para frente vai depender dessa aula agora. Antes de você pegar um pincel, o que você tem que ter? Você tem que ter coordenação. Então, pessoas pegam na caneta para escrever dessa maneira. Então, se você for pintar com o pincel dessa maneira, você vai se embolar toda. Existe uma maneira correta de segurar o pincel? Existe. Encontrei muitas maneiras diferentes de segurar o pincel, mas nem sempre elas dão certo. Olha, preste atenção, o meu dedo, ele tem essa dobrinha aqui, olha, o dedo fica apoiando o pincel. Pois veja, olha, se você tem que fazer um giro como esse, você viu que o dedo colabora nesse giro. Agora, enquanto que se você estiver segurando dessa maneira, por exemplo, olha, veja o que acontece, o pincel cai da sua mão. Aí, tem pessoas que querem segurar o pincel dessa forma. Então, às vezes consegue, mas tem situações que você não consegue segurando o pincel de forma errada. Então, a maneira correta é essa. Então, eu te pergunto, quem pinta, a minha mão ou a minha mente? Então, eu lhe respondo que a minha mente pinta, porque você já observou pessoas pintando com o pé, pintando com a boca, não é? Então, você tem que estar preparada mentalmente para poder executar um trabalho, movimentar um pincel, não é? Então, como? Coordenação motora, como? Dá uma observadinha pela janela, como é que um pássaro voa. Então, a coordenação, na realidade, ela entra pelos olhos nossos, não é? Você vai pegar a sua mão e vai imitar um pássaro. Veja como é fácil. Então, aí, se você quer que o pássaro voe mais rápido, você dirige esse pássaro mais rápido. A onda do mar, por exemplo, uma vasilha com água, quando você vê, olha, presta atenção nisso, olha, a água movimentando. Se você observar essa água movimentando até ela parar de mexer,
você educa sua mente para os movimentos que você vai usar na pintura. Então vão te chamar de louco, mas você vai todos os dias vai fazer esses movimentos e você vai adquirir com isso o quê? Uma coordenação mental. Antigamente você encontrava um certo desconforto ao pintar sobre placas de isopor. Então vou ensinar para você agora como você vai passar a cola sobre uma tábua, que pode ser de Duratex ou outro material impermeável que você tem em mão. Você vai pegar um pincel, largo de preferência, e vai pincelar sobre a tábua, espalhando bem essa cola, para que depois essa cola não venha jogar o excesso no tecido, né? Essa cola é cola permanente, encontrada em lojas de produto serigráfico. E um vidrinho de cola dá para muito tempo, então não há necessidade de você comprar um vidro grande. Você vai passar a cola e vai esperar a secagem. Você usou, você vai retirar o tecido e vai colocar um plástico sobre a tábua para que você conserve essa aderência. Essa é a mesma cola usada no band-aid, no álbum de fotografias. Espere secar. Lava o pincel e deixa ele um pouco na água, né? Por que tantos pincéis diferentes? Precisa? Precisa. Por exemplo, você não vai pintar uma tela enorme com um pincelzinho desse tamanho. Você precisa de um pincel maior. Por que cerdas sintéticas e cerdas de orelha de boi e cerdas de pelo de porco? Sobre o tecido, nós usamos um pincel com cerdas de porco. Por quê? Porque o tecido, ele exige que a cerda seja dura para que nós possamos espalhar melhor a tinta. Já na tela, se a tela for grossa, você vai usar o mesmo pincel com cerda de porco. Por quê? Porque senão você vai gastar todinho o pincel de orelha de boi na tela. Aí nós vamos pintar sobre porcelana. Nós vamos usar o quê? Pelo de Marta ou chinchila, né? São pincéis diferentes. Aí nós temos o pincel com cerdas sintéticas, parece um plástico. Onde usamos esse pincel? Nós usamos esse pincel sobre aquarela. E também podemos usar sobre tela, desde que a tela seja uma tela lisa, uma tela mais fininha, e que você vai fazer também uma pintura mais delicada. Então veja só, sobre o tecido, eu uso tanto o pincel sintético quanto o pincel com cerdas de porco lixado. O de cerdas de sintética, geralmente ele já vem lixadinho, né? Ou quadrado, são situações diferentes. Mas o pincel com cerdas de porco, ele precisa ficar mais velho. Por quê? Porque o pincel velho, ele funciona melhor como a vassoura velha. Quando você está varrendo a casa com a vassoura velha, é mais gostoso varrer. Assim, o pincel velho também é mais gostoso para você pintar. Você vai pressionar e ele vai sugar a tinta. Então, você percebe que quando você está varrendo a casa, a vassoura, se ela for velha, ela leva a sujeira. Se ela não for velha, ela não leva, né? Então, a brocha, a mesma coisa, né? Nós temos aqui uma brocha velha e temos aqui uma brocha inteira. Se você quiser, você pode também picotear essa brochinha e depois passar sobre a lixa, que ela também vai ficar mais gasta. Olha, perceba que a minha já está bem velhinha e macia. E é um instrumento que nós vamos usar muito durante essas explicações. Observe bem a posição do pincel na minha mão. Essa é uma posição errada, porque os pelos vão ficar no ar, então ele não tem apoio, você vai correr o risco de cortar os pelos que estão do outro lado. Então, quando você apoia em cima do seu dedo, a tesoura vai cortar só os pelos de cima. Aí você vira e repete o processo. É importante que a tesoura esteja nessa posição, nem um pouco para a direita e nem um pouco para a esquerda. Ela está reta lá.
Você vai cortando o pincel como se estivesse repicando um cabelo. Observe bem a posição em que segura o pincel e a tesoura. Vem tirando devagar, sem pressa, para não perder o pincel. Perceba que um lado as cerdas estão todas desiguais, né? Então vamos para o outro lado. Repete o mesmo processo. Então veja que o pincel ganhou uma forma de uma cunha, né? Ele tem essa forma. A ponta está mais fina, tem menos pelos, e aqui ele está gordinho, olha. Então ele fica parecendo um cabelo repicado, uma vassoura velha. Agora nós vamos aparar a ponta. Veja que eu apoio a tesoura no dedo para o corte sair correto, para não mascar. É importante você perceber que o cantinho do pincel ele fica arredondadinho. Apesar de estar parecendo quadrado, ele é um pincel arredondado, mas muito leve o arredondado dele. Feito o corte, você vai pegar uma lixa de madeira, pode ser uma lixa fina, e vai amaciar o pincel. Observe que você vai lixando o pincel mais para a ponta, porque se você lixar esfregando o metal do pincel na lixa, você vai ferir os pelos que estão aqui no pé. E não há necessidade. Se você fizer isso, você estraga o pincel. Olha, observe a posição que o pincel é lixado, olha. É essa posição, tá vendo aqui o que sobra? O metal não encosta na lixa. Então você apoia com o indicador em cima das cerdas, forçando a ponta do pincel. Porque na realidade o que nós vamos usar para pintar é a ponta do pincel, que tem que estar macia. E com isso você vai pintando e o pincel vai se adaptando. Ele vai ficando macio à medida que você vai usando. Se você achar mais fácil buscar uma brochinha velha, essas pessoas que pintam com molde vazado é que tem umas brochinhas lá. Elas usam mais as novas, então você leva a nova e traz a velha. É o que eu faço. Porque quando ela é gasta com pintura em tecido, ela fica mais macia, né? Agora aqui a gente está adiantando esse envelhecimento. Não é a mesma coisa do envelhecimento natural dela. Aí você vai passar sobre uma lixa com movimento de bambolê. Vamos entender um pouquinho de cores agora? Você já olhou para o céu quando está aquela explosão de cores lá em cima e você fica se perguntando, mas como, né? Como acontece isso? Olhando pela janela eu descobri que essa fusão de cores que acontece no céu é responsabilidade do giro da Terra. Mas e as cores? Vem de onde? O que tem a ver o giro com as cores? Aqui no prato nós misturamos, na paleta, nós misturamos as cores. Então veja o que Deus faz lá em cima. Nós temos aqui vários tons de azul que fazem o azul do céu. Temos vários tons de amarelo que faz o amarelo do reflexo do sol. Temos branco, que é a cor da luz do dia. Temos vermelho, que é a cor do sol, e preto, que é uma das tonalidades da noite, né? Então aí você vai fazer uma confusão, mas tem tanta cor diferente aqui no meu prato. Então eu vou te explicar. Veja as possibilidades que a natureza te oferece. Você tem inúmeras tonalidades de azul no céu e tem também nos vidros de tinta, nos tubos, inúmeras tonalidades na loja para você comprar. Então vamos ver o que você pode fazer com isso.
Se você pegar um pouquinho de amarelo ocre com um pouquinho de azul marinho, olha, nós temos um tom de verde. Aí você pega um outro tom de siena natural com azul ultramar. Temos outra tonalidade de verde. Aí nós vamos com amarelo cádmio e um pouquinho de azul turquesa. Veja outro tom de verde. Aí nós temos amarelo ouro com azul ultramar. Tem outra tonalidade de verde. Então você viu como é infinito? Aí eu tenho amarelo limão e um pouquinho de azul ceruleu. Olha outro tom de verde aí. Aí você vê que no céu tem o tom violeta, né? Nós temos vários tons de violeta no céu. Então, você percebe que eu tenho aqui uma tonalidade de vermelho e vou pegar aqui uma tonalidade de azul. Olha que tom lindo que você faz de violeta. Um violeta escuro, né? Aqui no prato branco você percebe que é um violeta escuro. Aí olha as possibilidades. Eu tenho esse violeta escuro. Eu pego magenta e venho pra cá. Olha, eu clareei esse violeta. Olha, já ficou mais claro. Aí eu tenho um outro tom, quando eu pego branco e faço outra mistura. Olha só os matizes que vão nascendo. Aí por que o preto está aqui nesse cantinho, né? Não usando. Então, se você observar, quem dá acabamento na noite é o preto. Quem dá acabamento no pôr do sol é o preto, porque quando está no finzinho da tarde é que ele fica mais bonito, as cores das nuvens se acentuam com a chegada da noite. Agora, a noite, até ela chegar, ela tem quantos tons de preto? Então ela vai entrando entre as nuvens e vai escurecendo, aí que o pôr do sol ganha aquela cor mais bonita. E se você observar, a cor escura, ela dá acabamento, ela dá profundidade, ela faz sombras, ela chega e dá o acabamento. Então, na realidade, o pôr do sol, o céu, é uma paleta de cores que você usa, que Deus usa para fazer o colorido do céu e você usa para poder pintar. Basta procurar lá fora, o que tem lá fora de diferente, dá uma espiada na natureza e me conte quantas cores de verde tem na natureza. Você vai ficar louquinho e não vai conseguir contar. Porque a cada hora do dia, o verde está de uma tonalidade, que é aquela explicação que eu te dei. A noite vai chegando e vai mudando tudo, né? Num dia de chuva você tem uma tonalidade de verde na natureza. A planta, quando ela está novinha, ela tem uma tonalidade, ela vai crescendo. Você imaginou quantos tons ela ganha? Um capim ganha do nascer até o envelhecer dele, não é? Então, passa a observar mais isso, as cores da água, os movimentos que tem lá fora. Nós vamos falar daqui a pouco de movimentos e você vai entender como o método biônico nasceu. Vamos aprender então como colocar tinta no pincel. Você pincela várias vezes buscando a tinta como se estivesse varrendo uma casa. O que a vassoura faz? Ela suga da mesma maneira que o pincel nosso, que foi lixado com o formato de uma vassoura velha, ele sugou a tinta, não é? Então, veja o que acontece se você for com essa tinta para o lado de baixo, sobre o tecido. Perceba que a tinta acumula em um só local, dificultando o quê? Dificultando o espalhamento dessa tinta. Por mais que você pincele sobre isso aqui, você não vai conseguir ter uma pintura leve, vai ficar uma pintura pesada, carregada, ou seja, aquele pano de prato pintado duro, que você fala que fica duro, né? Então vamos à maneira correta agora. Você pincela sobre a tinta novamente e vem com a tinta para o lado de cima do pincel, sobre o tecido. Então você vai pincelando cautelosamente e perceba quantas pinceladas eu dei homogêneas. Olha, perceba que as pinceladas caíram em proporções iguais, né? A tinta caiu em proporção igual em todas as pinceladas. Agora que você já entendeu o que é coordenação mental, você já fez os movimentos com a mão, né?
Então, você está preparada para os movimentos que compõem o método biônico e para educar sua coordenação motora agora, né? Então, que movimentos são esses? São o aviãozinho, a vírgula, a espinha de peixe, a ventania e o serrotinho. São movimentos que eu uso para pintar tudo o que eu quero. Vamos lá? Olha, a tábua que você passou cola já está seca. Perceba que os meus dedos, a tábua adere, mas na minha mão não ficou cola. Isso vai acontecer com o tecido. Ó. Você vai esticar um tecido branco de popelina, onde nós vamos fazer o estudo dos movimentos. Não viu o conforto que você tem para pintar? Olha, o tecido fica preso aquele. O primeiro movimento que nós vamos fazer é o movimento do aviãozinho. Mas onde tem aviãozinho na natureza? Que coisa é essa? Então presta atenção, lá na graminha, no capinzinho, né? Então são um monte de aviãozinhos que sobem na folha do coqueiro, desce um monte de aviãozinho. Então como fazer esse aviãozinho? Vamos lá, primeiro treinamento sem pincel. Então você pega a sua mão, apoia como se aqui fosse uma pista do aeroporto e minha mão fosse o avião. Então o avião sai do aeroporto assim, olha. Você percebeu que eu acompanhei também com o som, né? O som também fez um aviãozinho. Ele começa grosso e acaba fininho. Vamos agora ao aviãozinho. Você está com a tinta para o lado de cima do pincel, apoia e voa. Não é? Novamente, apoia e voa. Você vai decolando e você percebe que já vai surgindo o quê? Vem surgindo um capinzinho. Então, eu cito o capim como primeiro exercício. Por que eu cito? Porque é mais fácil. Você percebe que lá na natureza o que mais tem é isso, é o movimento do aviãozinho. Ele está em tudo. Tá? Então, para você ter um treinamento gostoso, você primeiro treina várias vezes da mesma forma. Não se esquecendo que você levanta voo tirando o pincel, para que a ponta fique fininha. Por quê? Porque nós vamos depender do aviãozinho também para fazer o próximo movimento. O segundo movimento é a vírgula. Ela, apesar de ser batizada como vírgula, ela se parece com um tio. É aquele movimento que você encontra nas carrocerias de caminhão, aquele desenho que faz na tábua, são as letras góticas escritas com esse mesmo movimento. E para fazer a vírgula, você depende do aviãozinho, porque na realidade é um avião que chega no aeroporto, desce e novamente ele sobe. Vamos para o movimento de vírgula. Você apoia o pincel levemente e voa. Percebeu que você chegou no aeroporto, desceu e depois decolou novamente. Esse é o famoso movimento da vírgula, que você vai treinar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. É um movimento que às vezes se confunde, mas ele é tão simples de se fazer. Né? Então procure fazê-lo em várias posições, para que a sua coordenação motora fique rica. O terceiro movimento é o movimento do serrotinho, tá? Como os dentes de um serrote. Você já observou a folha da rosa? Ela possui um serrotinho bem lisinho, fazendo as suas formas da beirada. Perceba que eu vou fazendo, indo e voltando, e acabo com uma vírgula na ponta. Inverto o pincel, observe bem que eu virei o pincel, hein? Olha agora, com a tinta para o lado de fora, que é o lado de cima, e eu fiz os dois movimentos sem virar a tábua, porque quando você vai pintar uma parede, não tem jeito de virar a parede, não é? Então, se você observar direitinho, lá na natureza está cheio de serrotinho nas folhas. Então, você treina também esses serrotinhos em outras posições, para que você consiga depois pintar várias folhas sem precisar virar o quadro.
O quinto movimento é o movimento da ventania. Por quê? Porque imita o vento, é um movimento que vem quebrando, assim, né? Aquele movimento que você usa para não pintar um chão todo alisado, para não pintar a água do rio parada, né? É o movimento que a onda do mar faz quando se joga na praia, espalha aquelas águas todas, assim. Então você tem aqueles movimentos quebrados que eu chamo de ventania. Ele imita o vento. E com isso nós podemos pintar o quê? Podemos pintar uma estrada, podemos pintar um tronco, veja se não é o mesmo movimento do vento. Olha, você pode ir subindo várias vezes e descendo, é o mesmo movimento do vento. Aí você observa aquela montanha que está lá longe e você percebe que também faz o mesmo movimento do vento. Aí quando você vai fazer uma água em movimento, nós usamos também o movimento do vento. Da mesma forma que você levava a lição para casa da escola, eu vou passar para você agora. Você vai treinar por várias vezes o aviãozinho da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Enquanto você não conseguir os aviãozinhos com a ponta fininha, você não para. Porque senão você não consegue me acompanhar. Para que você consiga me acompanhar, você precisa terminar o aviãozinho com a ponta fininha. Agora vamos ao segundo movimento, que é o movimento da vírgula, vindo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. É muito importante você fazer esse treinamento. Aí você tem uma vírgula em pé. Vamos para o serrotinho da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Aí você inverte a situação. Perceba que tem uma vírgula na ponta do serrotinho. Aí você tem o movimento da espinha do peixe, grande e pequeno, né? Você vai ver depois que você fizer esse treinamento o que nós vamos fazer com esses movimentos. É surpreendente o que você consegue depois que você passa por esse treinamento. Ok? Por último, você vai treinar o movimento da ventania até que você consiga essa leveza de movimentos. Olha, ele não pode ter esquina. Se você observar o movimento meu da ventania, ele é como se fosse uma cobrinha. Então você treina esse mesmo movimento tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para cima quanto de cima para baixo. Veja que você, unindo a espinha de peixe com o serrotinho, você tem o quê? Você tem o desenho de uma folha. Observe num vaso que você encontra folhas nesta posição. Olha, você percebeu que as meias vírgulas são mais acentuadas. Viu a posição dessa folha? Eu enxergo o serrote dessa folha? Não, porque ele está escondido, ele está para baixo, porque ela se encontra como? Ela se encontra meio que emborcada. Preste atenção que ela está com o serrotinho escondido lá embaixo. Uma folha que se encontra dobrada. Então nós vamos encontrar nessa folha o que? Nós vamos encontrar uma sombra que vai fazer essa dobra. Ou seja, lá a dobrinha dela vai estar escondida, né? Então vai estar mostrando uma certa sombra. O que acontece aqui são as luzes que vão dar essa diferença da dobra. Muito importante agora o estudo desses movimentos. Volte a fita novamente, pegue as explicações desde o começo e invista no seu tempo.
tá? Não perca tempo. Treine para que você possa me acompanhar na próxima aula. Até lá. Você já estudou bastante, já deve ter voado um monte de vezes aí com o pincel, já deve ter feito o voo com a sua mão, educando a sua coordenação motora. Você já estudou os 5 movimentos básicos do método biônico. Então agora nós vamos ao estudo dos movimentos complementares, que também são mais 5 movimentos. Então nós já estudamos as vogais e agora vamos para o estudo das consoantes. Eu assemelhei o movimento meia vírgula que desce a uma cachoeira. Porque observa lá fora para você ver se não é meia vírgula que cai. Se você observar a nossa famosa vírgula, ela tem um aviãozinho que inicia, aí desce e voa. Então, se você não voar para a esquerda e fazer de conta que você vai cair, você tem o mesmo movimento da cachoeira. Perceba que o rio vem nessa posição e cai. Nós enxergamos a largura da cachoeira, numa cachoeira de frente, mas não enxergamos a largura do rio. Não é? O rio vem como se fosse uma ventania e cai. Então, onde nós vamos usar esse movimento da cachoeira? Observe o que acontece quando você faz uma cachoeira para a esquerda, outra cachoeirinha para a direita, aí incha um pouquinho desse lado, incha mais um pouquinho desse, e veja que já vai tomando forma de alguma fruta. Que fruta será essa? Olha, olha, é uma maçã. Agora, você já observou quanto as frutas são parecidas? Já observou como a natureza se copia? Né? Várias frutas possuem quase a mesma forma, mudando apenas o que? As cores ou a textura da casca, não é? Mas as formas se assemelham, olha só. Então, percebeu como o método biônico te ensina a desenhar pintando? Observe que a tinta para o lado de cima do pincel já me dá as bordas, a beirada arrematada, né? Olha agora, quando nós vamos fazer o lado de baixo, a tinta está para fora da mesma forma. Veja como esse movimento se assemelha ao movimento do nananeném. Não é aquele movimento que a gente faz para nananeném. Perceba que o pincel, ele balança no mesmo movimento que você nananeném. Então você desenhou com toda a facilidade uma maçã. Por que o movimento bambolê? Eu assemelhei esse movimento ao movimento que você também faz quando vai dominar um bambolê na cintura. Viu? Você vai rebolando com a bracinha. Você percebeu que a bracinha vai rebolando? Olha a posição que a minha mão rebola. Se você fizer assim, você vai estar fazendo um céu duro, tá? Agora, por que duro? Aquelas nuvens cheias de contornos, né? Então, quando você vai maleavelmente rebolando com a bracinha, perceba que as cerdas dançam como se fosse uma saia de hula-hula. E a hora que você vê numa revista Biabá, eu pedindo o movimento do bambolê, você já sabe como é, né? De repente você usa o movimento do bambolê para preencher o interior de uma fruta. No céu tem só movimento de bambolê? Não. Olha, perceba como de repente são meia vírgula, olha. Mesmo feito com a brocha.
Ou então as nuvens que vem, movimento de ventania, porque um dia o céu está revoltado, outro dia o céu está mais liso. Viu o céu que você consegue? Vamos dar vida para esse céu e fazer uma paisagem bem rapidinho. Então vamos fazer aqui o movimento do chão, que é o movimento do nananeném, para que depois nós possamos ir fazendo aqui a vegetação. Você deve ter visto já quadros pintados com uma vegetação assim meio que parada, anestesiada. Por quê? Por que aconteceu isso? Por mais que o pintor use luz e sombra, ele precisa também ter uma coordenação de movimentos. Então, por que aquela árvore ficou tão parada? Porque ele fez um movimento de uma nota só. Eu chamo música pobre porque é uma música com uma melodia cansativa, parada, ou seja, ele foi batendo o pincel com um pressionamento só. Quando, na verdade, ele teria que ter batido o pincel com pressionamento que fosse. Ou seja, vai batendo forte, vem. Então, nós chamamos esse movimento de música rica. Ou seja, você pra mim foi o sol. Viu? Acabou sumindo. Né? Agora não vamos cantar o movimento de uma nota só, porque é feio. Veja que eu vou batendo forte e vou diminuindo. E você já tem ali a visão de quê? De uma árvore, não é? Então, se nós batêssemos com um movimento só, você ia ter aquela paisagem pintada que você fala, nossa, esse quadro está duro, está parado. Por quê? Porque você pintou com o movimento de uma nota só. Agora, veja por que música. Preste atenção na música. Você pra mim foi o sol. Você viu que as batidas do pincel acompanharam o meu tom de voz, não foi? Então você percebeu que você tem uma paisagem pintada em visão tridimensional, não é? Bate forte e vem diminuindo. Bate forte e vem diminuindo. Então aquela vegetação que se encontra lá distante, você não enxerga o tamanho das folhas, enxerga? Então você tem que ter uma batida com um tom de tinta bem mais claro, para que dê a intenção de segundo plano. E veja como a paisagem vai ganhando uma forma tridimensional. O que é tridimensional? São 3 planos. Você enxerga a frente, você enxerga o meio e enxerga o fim, lá atrás. Primeiro, segundo e terceiro plano. Bom, nós temos aqui uma paisagem, surgiu uma paisagem de poucas pinceladas, se você observar, né? Então nós temos agora que fazer o quê? Nós temos que iluminar para que nós tenhamos a divisão dos planos. E se, como já surgiram, olha, nós podemos entrar por entre esses arbustos, não é? Quem me dá essa condição? Além das batidas, alternadamente, você tem também as cores. Olha, temos a cor mais clara fazendo a iluminação e as cores mais escuras fazendo as sombras. Olha que caminho bonito. Se você quiser, você pode entrar por ele, né? Quem te deu essa condição? Os movimentos exatos para pintar uma paisagem. Observe se você bater tudo com o mesmo som. O que aconteceu? Olha, a paisagem, por mais que você fizesse um zigue-zague, a paisagem ficaria dura, ficaria parada, não é? Então, se você observar esta outra, que nós usamos os movimentos corretos para fazer as árvores, você parece que a paisagem está em movimento, está ventando, né? Ou seja, ela tem tridimensionalismo. Vamos finalizar isso? Fazer mais um pouquinho aqui do ladinho, para ficar bonitinho. Então você viu que o movimento do pedestre eu usei para fazer o quê? A estrada pisada. E as cores que eu usei na estrada foram cores unidas no pincel. O que é unidas no pincel? Olha, vamos fazer uma união de cores. Então nós temos 2 tintas unidas no pincel.
não misturada. Então, essa união de cores no pincel nos dá a condição de fazer uma iluminação mais graciosa na vegetação. Olha, com poucas batidinhas, né, intercaladamente, você tem como se fossem aquelas florzinhas lá no campo, né, que você sofre tanto para fazer numa tela, e o processo é idêntico a esse que nós usamos sobre o tecido. Vamos entender agora o porquê das luzes e o porquê das sombras e onde colocá-las. Então vamos lá. Nós temos aqui como referência uma abajur, né, com uma lâmpada que está refletindo a iluminação nesta área das maçãs. Você pode observar que nós temos aqui uma parte mais clara e uma parte mais escura na mesma maçã. Assim, a mesma coisa nós temos na maçã verde, uma parte mais escura e uma parte mais clara. Essa parte clara, ela denomina-se luz. E essa parte mais da lateral denomina-se sombra. Agora, nós temos sombra aqui também, temos sombra aqui também nessa área, né? E temos uma sombra, se você observar, nós temos uma sombra que faz bem aqui, ó, quando vai sair uma cachoeirinha dessa maçã, né? Um tom mais escuro. Então isso que vem te afirmar o quê? Que nem todas as maçãs têm esse orifíciozinho aqui escuro. Porque apesar daqui estar sombra, nós temos uma cor clara, tá percebendo isso? Agora nós temos uma acentuação de luz nesta região da maçã, que é chamada brilho. Olha, nós temos um brilho bem acentuado nessa região também da maçã verde. Então, luz é uma coisa, brilho é outra coisa. Mas nós podemos pintar a maçã somente com a luz aqui na frente? Quem falou? Por exemplo, nós temos essa luz parada sobre a mesa. Mas vamos dizer que você tem essas maçãs numa janela, você colocou essas maçãs sobre uma janela e ela está pegando a luz do sol. O sol fica parado? Não. Então nós vamos movimentar essa luz, aqui esse abajur, para fazer de conta que é o sol. Então perceba como você pode pintar dezenas de quadros, um diferente do outro, durante uma mesma tarde. Né? Passamos de, olha, está percebendo como a sombra vem andando e a luz vai tomando uma nova posição? Você entendeu? Então não existe lei que diga que você tem que pintar a maçã com a luz na lateral esquerda ou na lateral direita. Você está livre para colocar a luz onde você quiser. A única coisa que você tem que entender é que tem que haver um respeito quanto à direção da luz que você está usando num determinado objeto, quando vai se pintar um motivo, quando vai pintar um quadro. É o caso de um dia de sol, né? Um dia de chuva. Então, se você vai pintar um casario, olha, a mesma sombra que a maçã fez sobre a mesa, que você está vendo aqui, nós temos feita aqui na frente da casa. Por que essa sombra na frente da casa? Porque o sol deve, naturalmente, estar atrás da casa, né? Ou deve ser 3 horas da tarde, né? Ele já passou do meio-dia, já saiu do meio do céu, ele está um pouquinho mais atrás. Então, você observa aí na sua casa que conforme o sol vai andando, a sombra também vai andando. Nós podemos colocar luz e sombra aonde nós determinarmos, desde que, se há um ou mais objetos que nós temos nesse mesmo arranjo, nós temos que respeitar as luzes tanto para um objeto quanto para o outro, a não ser que você tenha inúmeras lâmpadas acesas dentro de um mesmo ambiente. Então vamos lá, vamos pintar essas maçãs que você está vendo no vídeo, respeitando as luzes e as sombras. Por que nós vamos pintar primeiro a maçã verde? Pelo simples fato de que ela está atrás, né? Enquanto quando nós vamos pintar da frente, nós vamos estar arrematando a maçã de trás. Nós quebramos o amarelo-limão com um pouquinho desse marfim e vamos então com o movimentozinho do reboladinho. Viu como é importante você estudar os movimentos? Agora você já entende a minha linguagem. Então, iluminamos essa parte onde a luz está mais acentuada. Você se lembra da nossa explicação de luz, que mostra essa região toda
mais clara. Temos também aqui, onde a luz projeta, uma claridadezinha. Você trabalha rapidinho, a tinta está numa textura que condiz com o tecido que eu estou pintando. Você dilui um pouquinho a tinta, numa densidade que o tecido exige. Aí nós vamos fazer o matiz entre a cor mais escura e a cor mais clara, onde a luz se reflete. Observe que o movimento de cachoeira já está presente. Entendeu? Viu como é fácil? E você vai pincelando, unindo essas duas cores, fazendo uma solda, um matiz. Olha o neném aí. Pode pintar de verde onde a sombra vai se mostrar, sem se preocupar, porque o tom de verde mais escuro que nós vamos usar para fazer essa sombra vai cobrir esse tom que nós estamos usando para a maçã toda. Porque nós conseguimos esse matiz que você chama de sombreado, não é? Nós conseguimos esse matiz porque a tinta está molhada. Então, se você esperar secar a tinta, você não consegue esse matiz com essa facilidade. Então, por isso, sobre o tecido, nós não podemos pintar todas as luzes das maçãs de um conjunto primeiro, para depois pintar as sombras. Por quê? Porque daí você fica impossibilitado de trabalhar, de fazer a união dessas cores. Ok? Bom, agora nós vamos trabalhar uma sombra que você está vendo em volta da maçã verde, nessa lateral onde se mostra mais escura, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma isca de outro tom de verde. Agora observe que é pouca a quantidade de verde pinheiro, mas ela faz a diferença. Então você tem que passar a observar mais essas sombras que são tão claras. Por exemplo, numa pintura a pintura de um rosto, ela difere muito da pintura dessa maçã? De maneira alguma. Porque se você observar no rosto, olha no rosto de quem está do seu lado, e observe as sombras que fazem a diferença do nariz, dentro do olho. Olha, essa parte se encontra mais escura, não é? Aí nós temos um bojozinho, essa beiradinha tem quase nada de sombra, muito pouca. Aí nós temos aqui de dentro, sai um pouquinho mais acentuado o verde, e ainda temos um pouquinho aqui da cachoeira. Aí com o cantinho do pincel, olha, você pega a tinta com o cantinho do pincel, para você acentuar mais ainda essa sombra aqui de dentro desse orifíciozinho onde se encaixa o cabo da maçã. Lá no vídeo você observa que ela ganha a mesma tonalidade daquela sombrazinha que está no orifício onde o cabinho vai se encaixar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse mesmo tom de verde para acentuar essa sombra projetada aqui na lateral da maçã.
Agora você observa que ela tem uma beirada nítida, né? A sombra faz divisão, mas por mais que a sombra esteja acentuada, você não vê uma divisão perfeita entre sombra e luz. Ela apresenta um certo matiz. Vamos acentuar o brilho agora da maçã. Esse brilho que se encontra de frente, nós podemos fazê-lo com o dedo no lugar do pincel. E ainda acentuá-lo com quase nada de branco. Com somente uma sujeirinha de preto, vamos acentuar essa sombra verde. Vamos agora para a maçã vermelha. Nós vamos usar a cor amarelo, ouro, mais uma isca de marfim, para ganhar aqui um tom mais claro. Vamos usar vermelho escarlate, púrpura, unido de amarelo ouro, para conseguir o tom vermelhão. Eu acrescentei púrpura, porque nós estamos olhando para uma fruta que vai exigir essa mistura, também com púrpura. Porque o vermelhão nós fazemos somente com vermelho escarlate mais amarelo ouro. E temos o vinho que vai mandar aqui na sombra, né? Como você observa na fruta, nós temos essa região amarelada da própria fruta, né? E temos essa parte mais vermelha que também mostra a luz. Então isso vem dizer que a cor clara também pode ser da fruta, além de ser da claridade que está vindo de alguma luz, né? De algum ponto. Então vamos ao amarelo ouro, acrescido de marfim. Vamos trabalhar primeiro a parte mais clara da maçã. O movimento para você espalhar essa luz é o movimento de bambolê, né? Trabalhando rapidinho, pois o fato da tinta sobre o tecido secar muito rapidamente pode impossibilitar você de fazer os matizes. Olha aí a cachoeirinha vindo, né? A tinta para o lado de fora vem me dando essa condição de arremate. Nós já vamos ganhando aqui uma sombra usando o vinho juntamente com um pouquinho de púrpura. E veja que o movimento nananeném vai me ajudando no matiz e no espalhamento dessa tinta. Agora veja como a sombra já vem fazendo os risquinhos que a maçã apresenta, essas rajas, né, que a maçã possui. Olha a cachoeira. Por ser vinho, nós poderíamos usar aqui também um pouquinho da cor jacarandá. Mas o vinho se aproxima bastante dessa cor e nos dá mais ou menos essa aparência da maçã que nós estamos tendo aí no vídeo. Você percebe que aqui nós temos uma sombra nessa borda da maçã. E eu uso o mesmo pincel, geralmente puxando com a lateral, para que
ela vai apresentando esses risquinhos que são nada mais do que aviões. Vamos então acentuar aqui um pouquinho mais esse tom de luz aqui do dentro da maçã. Os movimentos vão melhorando à medida que você vai pintando. Isso é muito importante, um treinamento quase que diário, né? Viu como é fácil? Perceba como essa cor cinza, ela faz exatamente a cor da sombra que nós estamos vendo aqui no vídeo. Agora, essa sombra aqui entre as duas maçãs, você nota que ela é um pouco mais forte. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar pouquíssima quantidade da cor preta. Olha, quase nada de preto. Com cuidado para não trazer a cor vermelha, que ainda está úmida, né? Então vamos agora acentuar esse brilho. Que se apresenta aqui na lateralzinha. Acentuando ainda com quase nada de branco. Viu? Não falei para você que era moleza, que era fácil? Então, agora que você já pôde constatar o quanto é verdade que o método biônico te ensina a desenhar pintando, se prepara, continua treinando para a nossa terceira aula. Porque a terceira aula depende da segunda, assim como a nossa segunda aula agora dependeu da primeira. Ok? Vamos pintar uma paisagem marinha para que você entenda essa lei da perspectiva. Observe o movimento que nós estamos usando para trabalhar o horizonte desse mar, ou seja, lá longe, na divisão entre o céu e entre o nível do mar. Observe que a minha mão faz uma alavanca, ou seja, o meu pulso se move, né? Então eu dirijo o pincel com um movimento reto. A mistura da areia com o azul do céu resulta uma tonalidade verde. Então nós vamos usar o mesmo tom de azul ceruleu que nós usamos aqui para fazer a mistura com o mesmo amarelo ocre que nós vamos usar para a areia. Então, em seguida, nós já vamos iniciando as cores da água do mar que beiram a praia. Então, nós estamos pintando sobre lomita.
e a lonita é um material grosso, exige que você dilua essa tinta um pouco mais para que ela entre, né, para que ela penetre pelas fibras do tecido. Os movimentos são nada mais do que meia vírgula que fazem a onda do mar. Né? Aí nós vamos usar um pouco de marfim para quê? Para ir quebrando a tonalidade que vai cada vez mais se aproximando da praia e clareando, né? Olha, com o movimento de Nana Neném você vai fazendo a bagunça da água que vem morrendo na praia. A areia molhada, ela ganha uma cor amarelada. Então vamos molhar essa areia. Como essa cor amarela está muito clara, nós vamos quebrar esse tom, escurecendo um pouquinho, com quase nada de sépia. E você vai ter uma tonalidade a mais, que é aquela cor suja da areia molhada. E o movimento do vento, ou seja, o movimento da ventania. Quando a onda estoura na praia, olha a posição em que se encontra a tinta, tá? Então nós vamos fazer essa onda estourando-se na praia. Agora veja que como a tinta estava para o lado de fora, eu dei um acabamento também como o da onda. Agora vamos fazer a espuma das ondas. Olha só que eu não peguei na brocha toda, eu estou pegando somente de um lado da brocha. Observe que o movimento que nós estamos usando para fazer a explosão das ondas é nada mais do que o movimento da musiquinha rica em notas musicais. Então vamos colocar umas pedras agora nessa praia. Observe que eu iluminei a pedra e não iluminei a esmo. Eu estou colocando a mesma iluminação que vem aqui do céu, está batendo deste lado na pedra. O azul do céu mais a cor da areia molhada, que é uma cena natural, produz o quê? A tonalidade esverdeada da onda do mar próxima à praia. Aí nós temos um tom de azul mais acentuado mar adentro, né? Às vezes até mais escuro que esse que nós pintamos aqui. Por quê? Porque a profundidade é escura. Então, o preto da profundidade com o azul do céu vai dar essa tonalidade. E foi exatamente isso que eu fiz aqui no nosso prato de tinta. Né? Eu fiz as misturas dessas três cores, mais a iluminação branca do dia, e você consegue pintar o mar com toda a facilidade que você viu. Vamos falar um pouquinho dos planos? Por exemplo, as pedras, a praia se encontra nesse quadro em primeiro plano. Nós temos as ondas, as gaivotas que estão aqui em segundo plano. E temos o céu em terceiro plano. Agora vamos entender uma coisa. Onde está o primeiro plano da pedra? Está na frente da pedra. Assim como a ponta do meu nariz se encontra em primeiro plano do meu nariz, enquanto que o meu nariz é primeiro plano do meu rosto, né? Então, nós temos o primeiro plano da pedra, mas a pedra se encontra em primeiro plano nessa região aqui. Então, se você observar, é uma dízima periódica, né? É infinito, porque nós temos o primeiro plano do primeiro plano. Aí nós temos as ondas, esse conjunto das gaivotas e das ondas que fazem o segundo plano nessa paisagem, e temos o horizonte, que é o céu, e o fim do mar aqui, onde nós enxergamos, que faz o terceiro plano. Aí nós temos também o primeiro plano no céu, ou seja, as nuvens que estão mais acentuadas estão fazendo o primeiro plano aqui do céu. Enquanto que nós temos aqui atrás, você está percebendo uma sombra mais escura que faz o quê?
o segundo plano. Isso nos dá essa ilusão óptica de que nós pudéssemos colocar a mão atrás dessa nuvem, né? Então, o que me dá essa condição é o respeito ao segmento do primeiro, segundo e terceiro plano, que se dá além dos movimentos por causa das cores. Nós usamos as cores mais claras, mais nítidas, fazendo essa nublagem que existe ao longe. Quando você está viajando, você vê uma paisagem bem longe, então você enxerga aquela montanha, lá longe você enxerga ela esfumaçada, azulada. Aí você enxerga, conforme você vai aproximando, essa paisagem vai ficando mais clara, mais nítida, as cores vão se acentuando. Então, nós temos aqui para você a explicação do porquê você pinta uma paisagem em tridimensionalismo, ou seja, com 3 planos. O nome que se dá a esse estudo chama-se perspectiva. Observe o que você faz ainda com o movimento dos aviãozinhos que se encontram para o centro. Uma gérbera. Aí, como carregar tinta no pincel quando você vai fazer o movimento de um aviãozinho tortinho? Observe como você pega a tinta. Aperta, ele sugou a tinta. Então você vem deixando a tinta cair alternadamente. Porque se você apertar muito na primeira pincelada, o que vai acontecer? A tinta vai acumular em uma só dessas pétalas. Agora perceba o movimentozinho aqui no centro da flor, que não é um movimento de batidinho de uma nota só. Ainda com a tinta bem na pontinha, você tem o miolinho dessa gérbera pintada. Então presta atenção no que eu faço com o movimento do apertãozinho. Veja só o movimento de apertãozinho. Com 2 apertõezinhos reboladinhos você faz o botão. A folha da gérbera nada mais do que o movimento da ventania, todo badernado. Você viu que são nada mais do que um serrote feito com ventania. Agora vamos colocar uma gérbera em outra posição, usando a sujeira do pincel que estava de verde. Perceba que eu não lavei muito o pincel, né? E nós temos aqui uma outra gérbera. Olha, você vai criando seu próprio arranjo, você está livre para poder fazer o que você quiser. Então vamos com um pouquinho de sol. Por que um pouquinho de sol? Porque o vinho é da família do vermelho, que pertence ao sol. Um pouquinho de azul marinho, que pertence ao céu. Observe como nasce um amor perfeito. Olha o aviãozinho de novo aí. Então você percebeu que eu estou movimentando o pincel e os meus dedos vão dirigindo esse pincel em círculo? O pincel ainda está sujo e nós vamos ao tom marfim, buscando aviãozinhos que vêm de fora para dentro, com alguns movimentos que puxam para o centro. Observe que os matizes eles vão se formando em meio aos apertõezinhos, as dobrinhas. Aí nós vamos escurecer com uma isca de preto, com um pincelzinho menor de cerda sintética. O aviãozinho está em todas. Olha como você brinca com o pincel.
Aí você deve estar aí. Ela fala, eu brinco, mas é para você brincar mesmo. Não é só eu que posso fazer isso, você também pode. É só seguir com calma, várias vezes o mesmo estudo. E quando você menos espera, você está biônica. Eu gostaria de fazer para você uma flor de cada das que existem aí fora na natureza, mas seria impossível, não? Vamos partir agora para a pintura de um cacho de uvas, para você entender como é fácil pintar a uva. Nós vamos usar esse tom violeta absoluto, que é resultado da mistura da cor vinho mais a cor azul marinho, com a tinta para o lado de cima, já acentuando as beiradas. Nós vamos pintar esse cachinho que envolve 4 uvas. Nós já vamos pintar todo. Com esse movimento do bambolê, você já faz o fundo. Limpe o pincel sobre o tecido. Observe que ficou uma sujeirinha. Então nós vamos a uma isca do tom marfim e vamos trabalhar já a iluminação com esse mesmo movimento de meia vírgula, fazendo surgir então as uvas uma a uma, com a sujeira do pincel. Mas uma isca de clareador, você obteve aqui uma tonalidade bem clarinha. Vou fazer a uva que se encontra em terceiro plano. Você faz uma quantidade de sombra e já vem em seguida trabalhando as luzes, porque se você demorar muito, a tinta seca. Para acentuar a luz, nós usamos meia vírgula, né? E para pintar uva verde, é o mesmo processo. A única coisa que vai mudar é a cor. Observe que agora que a tinta já deu uma leve secagem, eu venho acentuando essa luz para depois ainda fazer o brilho. Agora você vai ver como essa luz vai saltar quando daqui a pouco nós vamos fazer a profundidade com a cor preta, seguida de quase nada de azul marinho. Então observe que quando nós colocamos o preto, aí sim as uvas saltam para frente, ganhando tridimensionalismo. As folhas das uvas, elas vão ficando velhas e vão ganhando um tom meio que dourado, né? Então essa é a nossa intenção com essa mistura de verde pistache mais siena natural, com apertõezinhos que vão fazer uma beiradinha com o movimento de ventania. E os azenzinhos vêm se encontrando para o centro. Olha. Uma isca do tom caramelo mais siena para queimar um pouco a tonalidade dessa folha, para que ela seja com aparência de mais velha. Ainda com o mesmo pincel e quase nada de sépia, com um movimento cuidadoso para que não fique grosso, você ainda distribui cabinhos. Lembra das tintas com 2 tonalidades no pincel? Luz e sombra. Você pode observar que para que nós pudéssemos pintar a uva, para ela ficar com uma visão arredondada, ou seja, tridimensional, nós usamos luz, sombra e a sombra mais escura ainda que deu essa profundidade. E onde está o brilho? Então, com uma pinceladinha minúscula, numa cor mais clara, você pode observar que a uva ganhou um brilho mais intenso. Então, muito importante colocar luz, sombra e brilho. Agora que a pintura já se encontra seca, nós vamos então fazer a sombra usando somente sujeira do tom azul ceruleu, mas quase nada do tom verde pistache. Você consegue esse tom mais clarinho de verde, né? Sem se preocupar porque está passando sobre as uvas, porque se você notar bem, olha, essa sujeirinha de tinta não interfere na cor da uva. Olha como a sombra, ela joga a pintura para cima, a pintura salta. Por quê? Porque nós definimos ainda mais o primeiro, segundo e terceiro plano.
Observe como o galho reluziu depois da sombra. À medida que vai pintando, você vai apertando a brocha, porque agora, como a tinta já ficou lá para cima, ó, uma sobrazinha que está vindo aqui, então aí eu preciso pressionar mais a brocha para que saia a sujeira na medida certa. Vamos aprender a fazer um cravo bem rapidinho? Esse movimento você conhece. São os famosos aviõezinhos, né? Aviõezinhos que vêm de fora para dentro. E perceba, à medida que você pincela sobre esse tom que foi usado sobre a sombra, você já dá o matiz, olha, com uma pincelada que você faz, você já dá o matiz. Aí depende do pressionamento do pincel, a leveza do trabalho. Agora observe a sépala do cravo, que é nada mais do que um monte de vírgulazinhas que se encontram, vamos iluminar uma parte do bojozinho do cabinho do cravo, para que ele ganhe tridimensionalismo, né? E vamos escurecer o lado onde se acentua a sombra. Você observou como o cabo do cravo saiu perfeito, com um pincel tão largo? Então, é justamente isso que o método biônico te ensina. Você, com a tinta de um lado só do pincel, para o lado de fora, você consegue esse acabamento com, no máximo, 2 pinceladas, quando você quer voltar fazendo uma remate. Agora, observe como nós vamos fazer a folha do cravo. Uma vírgula bem elegante. Observe o botãozinho que você faz com pouquíssimas pinceladas. Esses arranjos de cravos dentro dessa cesta, que eu pintei na revista número 7, né? Lá você tem o passo a passo desses cravos. Você tem várias posições também de cravo. Olha, esse está de frente. Nós temos o cravo mostrando a sua lateral, né? Ele está em pé. Olha esse. Observe a riqueza de tons que esse cravo ganhou. Né? E foi nada mais do que sujeiras que estavam no pincel. Né? Eu sei que você está aí admirada com esse quadro em óleo sobre tela que você está vendo no vídeo. Então, esse quadro é um desafio que você só vai poder enfrentar depois que você passar pelo passo a passo das rosas. Então, para de ficar reclamando, dizendo que é difícil e tenta. Você vai entender que os movimentos que vão te ajudar a pintar essas rosas são nada mais, nada menos do que os movimentos que nós já estudamos aqui nas aulas anteriores. Ok? Então vamos lá, menina? Vamos treinar sobre o tecido para depois você não errar no óleo sobre tela? Perceba os movimentos que envolvem a pintura da rosa. Os movimentos de aviãozinhos que descem e sobem fazendo o nananeném. Com o pincel ainda sujo, olha as vírgulazinhas bem pequenas, o apertãozinho, olha uma vírgula elegante descendo, fazendo a dobra das pétalas. O método biônico te deixa livre para criar o que você quiser. A sujeirinha que se encontra aqui no pé do pincel, mas a luz que está na ponta, ela provoca um matiz automático. É o que acontece também quando você faz um botão. Nós temos luz e sombra ao mesmo tempo. Essa é uma folha que eu fiz aproveitando só a sujeirinha que tinha no pincel, que sobrou aqui da sépala. Nós pintamos então aqui o centro da rosa. Olha bem o movimento do meu dedo girando o pincel. E são pinceladinhas cautelosas. Olha o matiz que eu consegui através do apertãozinho. E se você observar lá fora no pé de rosa, essas dobrinhas com cores misturadas. Olha como as pétalas se viram quando você coloca uma vírgula pequenininha. Vamos pintar uma rosa numa posição contrária. Você precisa saber trabalhar também em situações como essa.
Olha, você está trabalhando de ponta cabeça e fazendo o mesmo trabalho que nós fizemos para o lado de cima. Ah, mas eu não consigo. Quando você não consegue, tenta de novo. Vamos fazer agora aquela rosinha pendurada, porque ela é preguiçosa. Observe como é fácil. Nós fizemos primeiro a sombra dela, porque a iluminação é que vai dar a forma dessa rosa. Então nós vamos iluminar o bojozinho dela. Olha só como ela vai nascer. Nós vamos pegar um pincel menor, número 10. Vamos fazer um botão semi-aberto. Se você pincelar muitas vezes sobre essa tinta, você não consegue esses matizes com essa facilidade que eu consigo. Olha como nasceu o botão. Olha o aviãozinho, assim desse. Observe o serrotinho bem pequenininho, porque a folha de rosa, ela tem um serrotinho bem miudinho. Você já observou? Você notou o tamanho do pincel, é o número 14, e o tamanho do serrotinho que nós fizemos. Eu usei somente o cantinho do pincel, fazendo o movimento do serrotinho, né? Olha, nós fizemos aqui uma folha dobrada. Olha, então você vai observando que o arranjo vai ganhando tridimensionalismo. Ai, mas como pintar uma rosa vermelha, Bia? Rosa vermelha com branco você não vai conseguir nunca. Agora, se você usar os tons que a família do vermelho te oferece, aí você vai conseguir. Observe que com poucas tonalidades de vermelho eu usei púrpura, usei vinho e um tomzinho de púrpura quebrado com amarelo ouro. Você viu que eu já consegui uma forma de rosa? Ela já ganhou uma forma de rosa? Então vamos iluminar, fazendo ainda um tom mais claro de vermelho, que pode ser quebrado, olha, com quase de nada de marfim. E você consegue um vermelho ainda mais claro, olha. Não é um rosa, isso é um vermelho, né? Viu como a rosa vai ganhando forma? E nós não usamos nenhuma cor que não seja da família do vermelho. As folhas de rosa são mais arredondadinhas. Então você vai trabalhando livremente num arranjo de rosa, porque você vai colocando uma perto da outra, vai encaixando, né? E vai formando um arranjo. Vamos fazer o miolinho das rosas com um pincelzinho 04 e um batidinho bem leve de amarelo, de marfim com amarelo ouro. Essa mistura de preto com verde pinheiro, diluído em clareador bem mole, tá vendo como tá bem fininha? Aí nós vamos com o pincelzinho 04, trabalhando aqueles aviãozinhos que fazem a espinha de peixe dentro das folhas. E a folha ganha um pouco mais de naturalidade, né? Aqui na revista número 6 eu mostro para você o passo a passo dessas rosas que estão aqui na minha mão, onde eu mostrei várias possibilidades de cores, olha, usando nada mais do que as sujeirinhas do pincel e os mesmos movimentos que nós acabamos de fazer. Vamos colocar ao lado dessas rosas um pouquinho da graça que os meus olhos proporcionam. Nós vamos dar uma clareadinha nesse tom. E ainda posso usar aqui a ajuda de uma brochinha para espalhar melhor esse fundo. E são nada mais do que 4 aviãozinhos. As florzinhas mais clarinhas nas beiradas e as florzinhas mais escuras para o centro. O mesmo processo que nós usamos para os miolinhos das hortênsias.
nós também vamos usar para os miolinhos dos miosotes. Agora nós vamos aguardar a secagem dessa pintura para poder fazer uma sombra aquarelada. Eu quero mostrar para você como trabalhar uma sombra aquarelada. Então vamos lá? Você vai pegar uma água limpa, o tecido continua na tábua, por baixo eu coloquei um outro tecido que vai esconder a transparência do tecido molhado. Então nós vamos agora molhar com o pincel limpo. Olha, está tudo molhadinho, inclusive sobre as rosas. Por que molhar sobre as rosas? A pintura já está seca, não vai influenciar em nada. A tinta que nós vamos usar para fazer essa técnica de fundo aquarelado, imitando um fundo de pintura em porcelana, né? É uma tinta usada na pintura de seda. Eu fiz aqui uma tonalidade misturando um pouquinho de rosa com quase nada de azul. Você vê que nós temos aqui um tom violeta. Veja o efeito gostoso que vai dar essa pincelada sobre a pintura. Você vai fazendo um movimento assim de rebolado e vai espalhando. Cuidado com a quantidade de tinta que você coloca na brocha, para que não haja excesso e fique aquela sombra assim toda marcada, não é? Você pode diversificar o tom. Olha, nós fomos agora aqui para essa região com um tom mais acentuado de azul. Agora é muito importante dizer que isso tem que secar aqui da mesma maneira que está. Então, se você vai fazer um caminho de mesa, pinta primeiro, depois você passa a crochê. Evita de manchar o crochê. E não vá pendurar no varal, hein? Vai escorrer toda a tinta. Então, deixa secando horizontalmente. Viu que aula gostosa? Então, a base, o alicerce, para você poder me acompanhar nas próximas aulas, está aqui nesse estudo que você acabou de ver. Exercite, vá lá fora, observe a natureza, preste atenção naquele riozinho que vem como uma cobra rastejando com movimento de ventania, cai como uma cachoeira e vai embora. Procure os capinzinhos que estão lá fora, observe quantas folhas diferentes Deus fez na natureza, não é? Então, o nosso próximo lançamento em vídeo vai trazer o assunto óleo sobre tela. E para isso, você vai ter que estar com as mãos afiadinhas, vai ter que estar com o seu cérebro educado. Então, observe, confira todos os movimentos que eu te passei nessa aula. É muito importante que você tire xerox da natureza. Aí, quando você vê um quadro, vê um erro, você sabe onde está o erro. Foi assim que a Bia Moreira aprendeu, foi olhando de uma janela. Corra para a janela. A quarta fita de vídeo Kit Tips, onde mostraremos as novidades mostradas na sexta exposição, realizada no dia 1º de novembro de 1994. Caso você queira obter a fita número 3, basta enviar uma fita virgem, que gravamos ela gratuitamente e devolveremos ela via correio. Tenho aqui uma ótima novidade para todos vocês, que em breve estaremos inaugurando mais um showroom com todos os produtos da Kit Tips na Faria Lima, 1323, primeiro andar, exatamente ao lado do shopping em Guatemi. Pretendemos para o ano que vem
iniciar cursos de patchwork e quilting. São técnicas feitas em retalhos de tecidos que já existe há muito tempo. Foi começado exatamente no século XIX, começou na Europa, foi para os Estados Unidos pelos imigrantes ingleses. Espero que a gente possa fazer o mesmo sucesso aqui no Brasil como já existe nos Estados Unidos. Passaremos agora a mostrar os produtos novos da KK Kids. Faça um bom proveito e mais uma vez muito obrigado. Até breve. Este é um conjunto de broche, caixa magnética para guardar as agulhas e o passador de linha para o fundo de agulha. Este é um gráfico que você consegue passar qualquer gravura com isso para um bordado. A pinça especial para você pegar pequenas coisas com lente. Tesoura especial que você só corta o fio que você quer. É um rebaixo especial na ponta dela. É uma novidade nos Estados Unidos, uma caixa para guardar meadas em saquinhos plásticos. Esses são os saquinhos, todos presos por uma gola e as meadas vão guardadas dentro dos saquinhos. Esse bastidor é especial, todinho feito em mogno, e o fecho dele não tem pontas, não evita você puxar qualquer linha do seu trabalho. Esse é uma régua que faz você prever o tamanho final do seu trabalho. Para você poder bordar em outros tecidos, coloque esse tecido em cima, borde e depois desfia. Acrylic é uma novidade nos Estados Unidos em matéria de linhas metálicas. São mais de 100 cores que você vai encontrar, 3 tipos de fios diferentes, mais finos, com um único fio, ou em uma cordoalha, vários fios no mesmo carretel. Dá um brilho, dá um destaque muito maior aos seus trabalhos bordados.
faixas da Zweigart, da Alemanha, qualidade discutivelmente melhor que a nacional. Você vai conhecer no dia seguinte que você lavar a nacional. Chama saia para a árvore de Natal. Esse tecido também é da Zweigart, é lindíssimo, com todos esses fios dourados, onde você pode fazer um acabamento ou colocando um ou outro destaque bordado. Essa é uma revista para Afghan ou para cobertores de bebês. Esta é uma novidade, já apresentada na fita anterior, para bordar em malha. Aqueles waist canvas, aqueles tecidos desfiados, são para fazer esse tipo de blusa, esse tipo de trabalho. Para quem gosta de alfabetos, esse alfabeto é muito bonito. Todo com moinhos da Holanda na sua volta. E para quem gosta de barrados, esse é um exemplar muito bom da Gloria Pet, com 125 modelos diferentes. E essa é uma coleção que é novidade, lançada agora nos Estados Unidos, na última exposição, só com flores, natureza morta.
Toda essa coleção é exclusividade no Brasil da Kitty. Este livro é uma coletânea da artista Paula Gauguin, com todos os melhores trabalhos dela. É um livro capa dura maravilhoso para sua coleção. E esse também é um livro capa dura com 501 motivos para você bordar. Um livro especial. Alfabetos e barrados. Esse também é livro capa dura para colecionadores. Trabalhos magníficos. Este também é um livro, não é capa dura, é capa mole, que são todos os trabalhos que você pode, a maioria dos trabalhos que você pode fazer com motivos de Natal. Esse também para botas e outros ornamentos para a árvore de Natal. Este é um livro capa dura. Esta é uma revista
como as que se seguem, da coleção da Gloria Pet, motivos de Natal infantis. Esse também faz parte de uma coleção que é exclusividade nossa. Foi o lançamento na última exposição nos Estados Unidos, com todos esses tipos de cartão, ou não são cartão, mas quase do tamanho de um cartão de Natal, com bordados lindíssimos, como vocês vão poder ver agora. Eles têm mais ou menos 20 por 28. As imagens não conseguem representar o que eles têm de beleza. Eles têm muitos fios dourados dando enfeite. Mais umas revistas com motivos para bordar em malhas. Se vocês repararem aqui ao longo dessas apresentações dessas revistas, o preço dessas revistas e o número de bordados que vocês podem fazer com elas, e comparar com os livros de capa dura. Os livros que tem um livro de capa dura são 501 motivos, R$49. E esses livros, essas revistas, são muito menos, por 10. Esse aqui é um outro livro de capa dura com uma coletânea só de motivos infantis. E esse é uma edição especial da Gloria Pet, só com os melhores trabalhos do Precious Moments da Gloria Pet. Esse é um segmento dedicado exclusivamente a patchwork e quilting. Nós vamos estar introduzindo cursos aqui no Brasil. O primeiro curso para 10 alunos, o primeiro estágio vai ser feito a partir de segunda quinzena de janeiro de 95. As inscrições já estão abertas e vocês vão poder ter acesso a aprender como fazer esses trabalhos, são lindíssimos. Depois do ponto cruz, esse tipo de trabalho é o mais popular hoje nos Estados Unidos. Esse é um livro de motivos para se fazer um quilting. Esse é Reciclando Tesouros Antigos. Temos duas professoras que moraram nos Estados Unidos, fizeram diversos trabalhos nos Estados Unidos, exportam trabalhos para lá e vão estar dando, são brasileiros e vão estar dando cursos para poder fazer esses trabalhos aqui. É só entrar em contato conosco e vocês poderão se inscrever nos cursos. Isso também é moda nos Estados Unidos. Esses quilting para roupa. Este é um kit de Natal, novidade no Brasil, todo em feltro. Você recorta aquele pedaço feito
e onde já estão todos marcados os itens que você tem que ir costurando um a um. Embaixo você vê do lado esquerdo lantejoulas, miçangas, as linhas no meio, outros detalhes a serem costurados, coloridos, e você vai montando como se fosse um quebra-cabeça esse trabalho. São botas natalinas para você colocar na sua sala, na porta de casa. Esse é um tapete para a árvore de Natal. Esses trabalhos também são daqueles que as imagens não conseguem transmitir a verdadeira beleza que eles ficam quando prontos. São kits da Lucila, são hoje muito populares nos Estados Unidos e está tendo uma aceitação muito boa no Brasil também. A variedade de motivos, como vocês podem ver, é muito grande, e existe um pouco mais à frente nessa fita umas amostras de trabalhos que você pode combinar madeira e feltro. E os kits da Lucila já vêm com a madeira no formato de uma casa para você fazer uma espécie de um quebra-cabeça. Sempre vejo que vocês podem ver, vem completo com todas as lantejoulas, miçangas, linhas para a execução do trabalho. O tempo para fazer um desses trabalhos está em torno de 6 horas, 6 a 8 horas. Você consegue montar ele completo, costurar ele completo. Esses são os trabalhos que você pode combinar a madeira com o feltro. O fundo todo do trabalho é feltro. O kit completo inclui a parte de madeira. Se vocês analisarem o número de linhas que entram nesse trabalho, é um trabalho bem grande, vocês vão entender o porquê da diferença de preço dele. É um trabalho holandês, quadro anterior.
Este kit é um sachê, onde você tem ervas aromatizadas para colocar dentro de um saquinho que você borda, colocar no seu guarda-roupa, vai dar um aroma muito agradável. E estes são uma série de kits, uma coleção de kits da Janin, fáceis, práticos e de baixo custo para quem está começando. Nós temos uma coleção completa desses kits à sua disposição. Kits agradece a sua atenção. Esperamos contar com você para as próximas citas. Visitem o nosso showroom e estamos fazendo sempre todo o empenho para trazer ao Brasil as últimas novidades do mercado internacional. Muito obrigado. Pedra Bela, região de Bragança.